Novo Absolute Wild Boost 2023 ou Rava Cave também Boost de 2021/22. Qual desses quadros é mais interessante? Por que que um deles é melhor, pior ou talvez até mesmo tão bom quanto o outro? Vamos descobrir tudo isso agora no vídeo. Senhoras e senhores, bem-vindos a mais um vídeo. Me chamo Júnior Quadros. Recentemente a Absolute lançou o mais esperado Absolute Wild Boost. Eu já tinha comentado em outros vídeos que ela estava para lançar e tal. Pelo que eu sei, era para ter lançado já no ano passado. Acredito que por conta da pandemia deve ter atrasado. Mas o que importa é, temos agora um bom rival para o Rava Cave. E a gente vai ver hoje qual que tende a valer mais a pena. Vamos começar aqui pelas características dos dois. O Absolute Wild vai aparecer agora uma foto da bicicleta montada para vocês, né? Ele tem alumínio 6061, dupla espessura, o que é muito interessante, tem um peso extremamente baixo de 1,790 kg, sem a abraçadeira de selim. Então com a abraçadeira deve ficar ali num 1.800, 1.820, dá para considerar umas 50 gramas de diferença de peso. Isso no tamanho M, que é o 17, que inclusive é o tamanho que a gente vai usar para analisar a geometria tanto no Absolute quanto no Rava. Ele vem também com espaço, com rota para canote retrátil, cabeamento totalmente interno. O canote é na medida 31.6, o que facilita tanto para te encontrar um bom canote retrátil quanto um canote mais barato que funcione bem retrátil. O próprio Absolute, por exemplo, também vende, então fica meio que tudo em casa, né? O espaçamento do pneu é de 2.35, acho que 2.40 seria possível também, seria uma largura mais interessante para um quadro que poderia se posicionar a um nível ainda mais interessante, mais alto do que ele se posiciona. Tanto o Rava quanto o Absolute são quadros intermediários mais premium. Não é intermediário premium, não é um top de linha, é um intermediário, mas é um quadro, por exemplo, que ele tende a rivalizar aí um ADX 400, um Caloi Elite, um Sense Impact SL, uma SL 629 da Soul, um quadro mais ou menos nesse nível, então sim, uma bicicleta muito interessante. Até porque o próprio Rava, né, que é vendido pela TSW, no caso a bike montada é uma Yukon, ela tem o grupo 12V Deore, tem o SX e tem até a versão GX, que a gente sabe que é capada, mas o que importa é, tem o GX. Então são quadros que aceitam montagens com Deore 12V, com NX, com SLX, o próprio GX acho que dá para colocar tranquilamente com uma Recon, uma Onyx Dark, uma Santur Raidon, por exemplo, talvez até uma Axon mais básica, dá para colocar com uma Manitou Machete, montagens que vão ficar muito bem interessantes, né? Vai ficar uma montagem muito bem equilibrada e o quadro comporta essas peças com tranquilidade, o que é uma vantagem. O Rava Cave, ele também é em alumínio 6061, não informa nada de espessura variável, então a gente vai admitir aqui que ele não tem espessura variável, tem o cabeamento interno, mas não tem rota para canote, embora a medida também seja 31.6. Também tem a espessura ali, a largura para o pneu de 2.35 e o peso desse quadro sem eixo, porque a Rava não vende com eixo, o Absolute vende, é de 2 kg, 130 gramas. Então dá para considerar que ele vai ter pelo menos 2.200 com o eixo. Então a gente tem uma vantagem de pelo menos 400 gramas do Rava Cave para o Absolute, né? No caso, o Absolute 400 gramas mais leve, além da rota para o canote retrátil. Então, o primeiro ponto que a gente vai analisar aqui em construção geral, né, tecnologia, etc., vai para o Absolute Wild mais do que merecido. Alguns podem dizer, Júnior, mas o Rava Cave ele foi construído, né, produzido, dimensionado, criado em uma época que o canote retrátil não estava tão em voga assim. Então, por isso que ele tem essa desvantagem. Quando o Rava anunciar o novo Cave e tal, ele vai ter canote retrátil. Tudo bem, eu particularmente concordo, acho também que não dá pra gente exigir que o Cave tenha roda para canote retrátil, já que ele é um quadro de 2020, se não me falha a memória, mas, querendo ou não, é o que temos para hoje, é a opção que a Rava tem para nós, então é um quadro que a gente vai sim tratar como atualizado por enquanto, até que a Rava lance o novo. Tem expectativa de lançar? Ainda não, mas um quadro que pode ser tão interessante quanto, ou até mais do que o Absolute Wild e o Rava Cave,
é o novo First Atmos que foi anunciado pela First, e se tu te inscrever aqui no canal e comentar, faz o vídeo do First, eu trago o quadro que tu quiser, tanto Cave quanto Wild, o que tu escolher, num duelo igual esse daqui com o novo First. Mas para isso eu preciso que tu te inscreva, e também, tanto o quadro, o Absolute Wild, quanto o Rava Cave, que eu tô olhando aqui para fazer esse vídeo, que eu peguei lá no Mercado Livre, tá o link aqui na descrição, junto com o link dos nossos apoiadores, nossas redes sociais, tudo aqui sempre certinho. E também, galera, ó, bem interessante isso. Eu tenho certeza que tu tá assistindo esse vídeo porque tu tá interessado em um desses dois quadros, talvez até mesmo no First também, para montar uma bike bem bacana para ti. Então por isso que no primeiro comentário fixado tem um link de oferta exclusiva lá do AliExpress, onde tu vai conseguir, tu sabe que no AliExpress geralmente os produtos são mais baratos. Entrando por esse link, tu garante que tu vai pagar o menor preço possível, porque é um link promocional. Ou seja, um Deore, por exemplo, um kit Deore, pode encontrar com 30%, 40% de desconto, Cubo Boost também, tu pode encontrar suspensão, várias coisas com desconto graças a esse link, que assim, poderia encontrar sem o link? Sim, mas entrando pelo link é automático, então tu não precisa procurar tanto. Só tu entra pelo link, pesquisa o que tu quiser, já vai aparecer as promoções. Mas vamos seguir. Então, ponto em construção, tecnologia, etc, vai pro nosso querido Absolute Wild Boost, que é o lançamento, e já vem aí tomando esse ponto do Rava Cave. Em preço, nós temos o Rava Cave custando no link do Mercado Livre R$ 1.098. O frete, né, de ser R$ 15. Então assim, eu não vou analisar a questão do frete e tal, porque isso não importa, depende de onde tu mora, enfim, vou analisar apenas o preço do quadro. O quadro, 1.100, arredondando, né? O Absolute Wild, 1.150. Então a gente tem aqui duas situações. Ou a vantagem em preço realmente é para o Rava Cave, por mais que seja só R$ 50, ou a vantagem vai ser para o Wild, dependendo do eixo que tu vai comprar para essa bicicleta, né? Para colocar no Rava Cave, que não vem com eixo. O que eu acho uma sacanagem da Rava, eu acho que o quadro ele tem que vir com eixo e tem que vir com abraçadeira, porque o Cubo Boost que tu vai comprar não vem com eixo. Diferente de um Kick Release que vem com a blocagem, o quadro tem que fornecer o eixo porque o Cubo Boost não vem com eixo, assim como o cubo da suspensão também não vem, por isso que toda a suspensão vem com eixo também. A abraçadeira, porque por mais que compre um canote, um RockShox, Reverb, sei lá, qual for, Axis de R$ 6.000, ele não vai vir com a abraçadeira. Então para te colocar o canote e utilizar, tu precisa de abraçadeira, e é por isso que o quadro tem que te fornecer. Então eu acho que vir com sem abraçadeira e vir sem eixo é uma sacanagem, deveria vir completo. Mas tudo bem. Então eu vou dar o ponto em preço, por conta do anúncio de valor, pro Rava Cave, mas eu entendo se tu considerar que o Absolute Wild tá mais barato. Agora vamos falar do que mais interessa, não que o preço e peso não interesse, né? Mas é a geometria. Enquanto eu vou falar agora, vai aparecer uma imagem do Absolute de um lado e do Rava do outro. É a mesma imagem, apenas mudei os valores para que fique fácil de a gente entender. E como eu disse, serão imagens serão analisadas as geometrias dos dois quadros no tamanho M. A geometria, né, do ângulo da caixa de direção do Absolute Wild é de 68 graus, o que nos dá uma geometria mais race, uma bicicleta já mais focada em trilha mais técnica, né? XCC e XCO principalmente. Não significa que ela vai ser ruim em uso de estradão, só significa que ela realmente foi mais pensada para isso, o que combina com um canote retrátil, né? O Rava Cave vem com a geometria da frente ali de 69 graus, o que nos remete a uma geometria mais mista, que significa que essa bicicleta tende a ter um desempenho satisfatório, tanto em trilha mais técnica quanto estradão. Não é necessariamente uma vantagem em cima do Absolute, porque depende do teu uso. Se tu quer uma bicicleta mais focada em trilha, a geometria race vai ser melhor, principalmente pela questão do canote retrátil. Se tu quer uma bicicleta mais para giro, para fazer de tudo, a geometria mista vai atender melhor e talvez tu realmente nem precise de canote retrátil. Então não é a questão de qual que é realmente melhor, é qual que é melhor para ti, para o teu objetivo. O comprimento ali, a altura do tubo da caixa de direção, são 108 mm no Absolute e 101 no Rava. Na verdade, assim, isso meio que não importa, geralmente fica entre 10 e 11 centímetros mesmo. A única coisa que pode mudar é que, poxa, se tu tem um Rava Cave, né, ou tem uma bicicleta já montada com um quadro de 10 centímetros ali, a altura do tubo da caixa de direção, tu tem a suspensão cortada já rente,
quando tu for trocar por um Wild, por exemplo, a tua suspensão vai ficar curta. Então é bom se atentar a isso. Agora, se a tua suspensão tem, sei lá, 15 centímetros de espiga, não precisa se preocupar, porque tanto em um quanto o outro vai servir bem. Acontece que a mesinha vai naturalmente ficar mais próxima do quadro no Absolute, por conta desta diferença de tamanho. Comprimento do Top Tube, no Absolute a gente tem 599 milímetros, enquanto que no Rava a gente tem 610.3. Não é uma diferença tão grande, basicamente 10 milímetros de diferença só, 1 centímetro, mas é uma diferença interessante porque quando a gente tem geometria race, a tendência é ter um top tube mais longo, uma traseira mais curta, a frente mais aberta e o ângulo do tubo do canal de selim mais de pé. Isso caracteriza uma geometria homogênea de geometria race. Na geometria mista, a gente tem um ângulo um pouco mais fechado, um top tube um pouquinho mais curto, uma traseira talvez um pouquinho mais longa, não necessariamente, e o ângulo do tubo de selim não é tão de pé assim, porque para a geometria mista não precisa ser tão agressivo, não precisa que seja uma geometria focada tanto em performance. Ela vai te trazer um pouco de conforto também, por isso que a gente geralmente tem estes números. E aqui não significa que a geometria do Rava, o top tube, está longo demais. Significa, na verdade, que a geometria do Absolute está curta. Então aqui a gente tem a primeira inconsistência em geometria para o Absolute, né? Enquanto que o Rava se mantém bem homogêneo. O comprimento ali, a distância do offset, que nada mais é do que o quanto central é mais baixo do que a linha dos eixos, né? No Absolute a gente tem 60 milímetros e no Rava Cave a gente tem 65. Nesse caso, os 5 milímetros a mais do Cave é vantajoso, porque vai deixar o centro de gravidade da bicicleta mais baixo, que significa que vai te dar mais estabilidade em curva em alta velocidade. Lembrando que a gente tem uma bicicleta mista, então talvez sim tu vá querer alta performance em determinados trechos, e tendo esse bônus, essa vantagem do centro de gravidade mais baixo, tu vai conseguir andar mais rápido em curvas, provavelmente, né, aliado a um bom pneu, etc., no Rava Cave do que no Absolute Wild. O que é um ponto ainda mais crítico para o Absolute, porque ele tem geometria race. Se é uma geometria race, é feito para corrida. Se é feito para corrida, tu tem que ter o máximo de benefício possível em todos os itens da geometria. Então ter um centro de gravidade mais elevado numa bike race é pior do que ter um centro de gravidade mais elevado em uma bike mista. E aqui a gente tem totalmente o contrário, né? Uma geometria mista com um centro de gravidade baixo, uma geometria race com um centro de gravidade mais elevado. O entre-eixo do Absolute é de 1149 mm.5, né? Então a gente tem praticamente 1,15 m de entre-eixo, enquanto que o entre-eixo do Rava é de 1116.1. Então mesmo tendo o top tube mais longo, o Rava tem o entre-eixo mais curto. A vantagem do entre-eixo mais curto é que a mobilidade da bicicleta em trechos mais apertados, né, curva fechada e tal, em baixa velocidade, fica maior. A desvantagem é que em trechos mais técnicos, onde a velocidade está mais alta, a bicicleta fica mais instável, né? É só tu analisar, por exemplo, tu andar em um carro em alta velocidade e tu andar, sei lá, num ônibus ou num caminhão, tu sabe que ele pode até balançar um pouquinho, mas ele tende a ficar muito firme. Talvez esse comparativo que eu fiz não seja tão fácil de entender assim, mas tu já andou em um carro hatch, um popular, como um Corsa, um Celta, e um carro maior, como um Corolla, um Civic, tu sabe que o carro ser mais longo deixa ele mais estável. Então, nesse caso, tanto o entre-eixo do Rava Cave quanto o entre-eixo do Absolute são entre-eixos acertados. Então, igualmente bom para os dois. Porém, como o top tube do Absolute é mais curto e o entre-eixo é maior, tu já deve estar se ligando que a gente vai ter uma dimensão não tão interessante assim em um dos índices. A gente tem aqui comprimento do tubo do selim, né? Do entre-eixo ali, aliás, do central até o topo do tubo de selim. Tanto no Absolute quanto no Rava é de 432 milímetros, porque são tamanho 17, e tanto a Rava quanto a Absolute se atentaram bem a manter o tamanho da bicicleta de acordo com os padrões que temos no mundo inteiro. Então às vezes é um pouquinho mais alto, 17.5, às vezes é 16.5, quando é mais baixo um pouquinho, mas geralmente fica entre 430 e 435 milímetros de altura, né, o tubo de selim no tamanho M. Então 432 tá mais do que bom. O ângulo do tubo de selim no Absolute Wild é de 75 graus, enquanto que no Rava Cave é de 73.5. Nesse caso, quando a gente tem geometria mista, a tendência é próximo de 74, entre 73 e 74. Então o Rava Cave está bem acertado, está bem homogêneo.
Quando a geometria é mais race, a gente tem de 74 para cima. Então a geometria race com 73.8 já não é tão interessante. Como aqui a gente tem 75 no Absolute, a gente tem sim um ângulo bem acertado, bem bacana, para impor mais potência na pedalada, para ajudar a escalar mais forte, para ajudar com que o desempenho, o rendimento do esforço colocado no pedal seja mais bem aproveitado para trechos mais agressivos, né, mais intensos do uso da bicicleta. Então, mais uma vez, as duas estão tão homogêneas quanto neste caso, né? Agora, o comprimento do chainstay no Absolute é de 445 milímetros. Talvez tu não se atente tanto, será que é muito, será que é pouco, não sei, porque o ângulo da frente a gente vive falando, né? 68 é race, 69 é mista, 70 é mista barra comfort, 71 é comfort 100%. Comprimento da rabeira, top tube, etc, a gente quase não fala, porque senão os vídeos ficariam muito longos, né? Esse daqui, por exemplo, já tá ficando longo, mas já tá acabando, então calma. 445 é muita coisa, é muito comprido. O comprimento da traseira não pode ser muito longo, porque senão tu cria uma traseira arrastada, o que para te fazer curva, tanto em baixa quanto em alta velocidade, não é bacana. Em alta velocidade não é bacana, porque é uma traseira que ela meio que se arrasta nas curvas, né? Então ela tira um pouco do rendimento e da agilidade da bicicleta, o que, poxa, se tu tá pensando em competição, uma bicicleta intermediária, geometria race, ela tem que ser ágil, porque senão ela é uma bicicleta lenta. Se ela é lenta, ela não ganha competições. Claro que depende do atleta, mas eu tô analisando o mesmo atleta, o João lá, sei lá da onde, competindo com a bicicleta ágil e com a bicicleta lenta. Ele vai ganhar com mais facilidade utilizando a bicicleta ágil, então por isso que é importante. O comprimento do chainstay do Rava Cave é de 440. Não é um comprimento também muito bom, mas já é mais curto, então deixa a traseira mais ágil no caso do Rava Cave. Lembrando que a geometria do Cave não é race, então ele pode, entre aspas, ter a traseira um pouco mais longa. A gente está começando a ver muito hoje em dia 435 milímetros, o que já é um comprimento muito mais acertado. Vários outros modelos mais premium estão vindo com 432, 430 e bicicletas realmente mais de alta performance, Specialized, BMC, Scott, Canyon, etc., já estão começando a utilizar 425 milímetros. Então é só tu analisar que o eixo traseiro do Absolute Wild, mesmo com uma geometria race, ele fica 2 centímetros, praticamente isso aqui, para trás do eixo traseiro das bicicletas mais competitivas de fato. Então isso é um ponto negativo sim para o Absolute. Não acho que é algo que, poxa, odiei o quadro por causa desse detalhe da geometria. Não. Mas a geometria funciona como um todo. Então não adianta ter somente um ângulo aberto na frente, geometria race, e ter todo o resto atrasado com a bicicleta lenta e etc. Então aqui o ponto, digamos assim, que não é ponto, mas enfim, iria pro Rava Cave, ele tá mais homogêneo, mais harmônico do que o Absolute Wild. O reach do Absolute Wild é de 433.3, né, que é o espaço que tu tem para manobrabilidade em cima da bicicleta, o espaço entre o topo da espiga da suspensão e o teu selim, né? Então, quanto maior esse número, melhor, porque mais espaço tu vai ter para corrigir a bicicleta em salto, para transpor obstáculo, etc. O que a gente gosta em bicicleta de geometria race. O Rava Cave, ele tem 417.2. Então, sim, nesse caso, tá harmônico nos dois casos, né? Mas sim, ter uma distância de um reach maior é mais interessante para te possibilitar essa mobilidade, como eu comentei, em cima da bicicleta em um uso mais agressivo. Então significa que pelo menos nisso, né, a Absolute realmente fez algo bem coerente com a geometria da bicicleta, e a Rava consegue manter também a coerência, porque lembrando, é uma geometria mais mista, então ela não tem que ser uma bicicleta com alta manobrabilidade, com extrema agilidade, não, porque daí seria race. Geometria mista, ela tem que te propor desempenho, mas também não vai abrir mão de um certo conforto, digamos assim, né? Então, mantendo ali um pouco mais próximo o selim da espiga, tu pode colocar uma mesa um pouco mais longa para ter um pouco mais de agressividade, né, de aerodinâmica, uma mesa mais curta para ficar com a bike um pouco mais dinâmica, enfim, fica mais a teu critério. Enquanto que na geometria race, tu geralmente vai ter a posição agressiva, mesmo com mesa mais curta, por conta do comprimento do top tube. Embora, neste caso, né, o top tube do Rava Cave é mais longo do que o do Absolute, o que é uma desvantagem para o Absolute. O stack, por fim, do Absolute é de 618.5, que é a altura do pé de vela ali, do pedal, né, em posição flat, que é os dois pés, um para frente e outro para trás ali, até a altura
projetada do guidão. Então são 618,5 mm, enquanto que o Rava é de 610,1. Um pouco por conta do central ser mais baixo no Rava Cave e também um pouco por conta da altura da própria caixa de direção ali do Rava Cave ser um pouco mais baixa. Então assim, nesse caso, quanto mais baixo o stack, melhor, porque o teu posicionamento fica um pouco mais baixo, tu fica com o centro de gravidade, mais uma vez, um pouco mais próximo do solo, o que te garante uma estabilidade melhor em curva. Mas aqui os dois estão bem coesos, tá? Tanto o Absolute quanto o Rava estão bacana, não é algo assim, nossa, gritante a diferença, não, é bem bacana. Então assim, a gente tem aqui uma geometria mais harmônica, acredito que tu tenha percebido isso, no Rava Cave. O Absolute ele tem alguns errinhos que eu considero bobos, considero que a Absolute parece que não se atentou a isso mesmo, não foi algo que ela não quis fazer, foi simplesmente não se ligou, mas deveria ter prestado atenção, então a geometria do Rava é mais interessante. Então assim, a gente tem a seguinte situação, peso, vantagem para o Absolute, tá? Vou botar aqui, ó, vantagem para o Absolute no peso, vantagem para o Rava em geometria. Vantagem para o Absolute no canote retrátil, construção, etc. Vantagem para o Rava em preço. Aqui tu pode discordar tranquilamente, talvez realmente seja vantagem para o Absolute, mas a gente tem essas situações. Estética. Eu acho que eu pegaria o Absolute Wild ao invés do Rava, né? Na verdade, assim, se fosse o Rava eu pegaria o Kaki, se fosse o Absolute eu pegaria o Prata por questão do alumínio polido, que eu acho muito bacana essa questão de valorizar o material, né? Por exemplo, bicicleta de fibra de carbono com carbono aparente, né, em algum momento do grafismo, eu acho muito bacana por conta dessa valorização do material que está sendo utilizado. Parece que tu realmente quer evidenciar do que a bicicleta é feita, e eu acho isso muito legal. Então seria assim. Agora, qual dos dois é mais bonito? Cara, pra mim os dois são bonitos. Eu não escolheria A ou B, Absolute ou Rava, por conta de estética. Eu aqui, para encerrar, pegaria o Absolute Wild. Por quê? Mesmo com a geometria inferior, Júnior, com a geometria menos acertada, sim, por conta da vantagem em peso e o canote retrátil. Eu não sou um competidor, não sou um atleta profissional, então eu acredito que estes errinhos da geometria vai sim trazer uma experiência não tão interessante do que poderia nesse quadro, mas não vai ser algo que faria eu me arrepender da compra. Eu sei que a geometria não é 100% acertada, mas ele tem a vantagem de poder utilizar um canote retrátil, que hoje em dia, para mim, faz diferença. E sendo 400 gramas mais leve do que o Rava Cave, a diferença que o canote retrátil vai ter em peso a mais meio que anula. Ou seja, em resumo, imagina uma configuração de bicicleta com o Rava Cave. A bicicleta vai ter 12 kg. Se tu trocar o Rava Cave com o canote rígido pelo Absolute Wild com o canote retrátil, provavelmente ela vai continuar com 12 kg. Ou talvez 12,1, algo do tipo, por conta da vantagem em peso do Absolute Wild. Então assim, tu ainda vai ter uma bicicleta leve, tu vai ter a vantagem no canote retrátil. Como eu disse, não vai ter a geometria tão acertada, mas não acho que seja algo que vai fazer tu te arrepender da compra. E se tu, por acaso, não quer fazer trilha ou não quer focar em trilha, acredito que o Rava Cave seja mais interessante por ter uma harmonia melhor na geometria. O que pode ser um ponto prejudicial realmente, que vai fazer tu optar ainda assim pelo Absolute Wild, é o peso do Rava, que realmente é muito alto. Mas assim, não é um absurdo, não é um quadro que é um chumbo. Não, é um quadro pesado demais, mas não é um absurdo de peso. O Absolute Wild que realmente está muito leve, até porque assim, o próprio SL929, OG 7.6, Sense Impact Race, esses quadros, eles ficam na casa do 1.8 também. Então a gente tem um quadro mais básico, né, o Absolute Wild, com peso de quadro high-end de alumínio do Brasil. Porque, né, o Teasel tem 1,6 kg, 1,4 kg, algo do tipo, não lembro, mas enfim, é um peso muito bom. Então eu escolheria o Absolute Wild entre o Rava Cave e ele, mas o Rava Cave é um quadro que pra mim é igualmente bom, tanto que deu 2 pontos pra cada um. Quero saber de ti o que tu achou do novo Absolute Wild. Se tu tem um Rava Cave, comenta aqui qual é a tua experiência. E galera, se tem um Rava Cave, não vai trocar pelo Absolute Wild, que não faz sentido. Espera sair um novo Rava Cave e a gente analisa pra ver se vale a pena trocar pelo modelo novo ou ficar com ele, ou enfim, fazer o que tu quiser. Comenta aqui embaixo qual a tua opinião. Se tu ainda não se inscreveu, clica nessa bolinha para se inscrever, assim tu ajuda a gente a continuar crescendo e também a trazer o vídeo analisando o First Atimus Boost. Muito obrigado pela tua parceria até no final do vídeo, te vejo no próximo e tchau, tchau.